Bom dia, irmãos, tudo bem? É uma alegria para a gente retornar aqui à Igreja Vila Matilde, passar um dia com vocês, porque a programação ela se estende até a tarde, né? Às 16 horas teremos aqui mais um tema de estudos, e hoje eu resolvi pregar muito bem acompanhado. Então a Débora pode dar a saudação aí para a igreja. Feliz sábado a todos. Como eu sou uma esposa submissa, eu atendi aos apelos do Michelson. Ele disse que sentiu que o Espírito Santo estava impressionando, que eu devia falar com ele hoje. E como eu sou submissa ao Senhor e ao meu esposo, então eu atendi e estou muito feliz por esse privilégio. Eu sei que Deus tem conduzido a nossa vida e tudo tem um propósito. E no final a gente vai entender, tá bom? E é muito bom estar aqui com vocês hoje. Por isso tem uma poltrona aqui do lado, né? Nós vamos revezar aqui a mensagem de hoje. O título que eu escolhi para o sermão, o testemunho desta manhã, é O Apocalipse nos uniu. Primeiramente nos uniu a Jesus, o Deus do Apocalipse, o Deus das profecias. E em segundo lugar, nos uniu, e você vai saber como daqui a pouco, né? Eu quero saudar aqui os irmãos que estão vindo de outros lugares, né? Além de São Paulo também, os amigos que estão acompanhando pela internet, a transmissão aqui da igreja, os que vão depois assistir a gravação. Deus abençoe vocês, e espero e oramos por isso, que essa mensagem, esse testemunho, seja uma bênção na vida de todos vocês. Mais do que um sermão, hoje será um testemunho, porque a nossa intenção é motivar a igreja para a missão, especialmente este ano, com esse livro especial aqui, que nós vamos entregar aos milhões em todo o mundo, a campanha missionária mundial. No fim do culto tem uma surpresa, mas eu não vou adiantar, aguarde, depois a gente revela. Quero dar aqui um abraço também para o meu irmão, o Marcelo Martins, a Gladys, a esposa também, estão aqui conosco, são da igreja de Vila Prudente. O Marcelo é o gerente de relacionamento da editora Mundo Cristão. Eles são nossos irmãos há não muito tempo, né? Um ano, exatamente. E tem sido uma bênção, assim, o que eles têm feito na igreja, o trabalho que eles têm feito. E eu agradeço a presença de vocês. E na pessoa deles, agradeço a todos os demais que estão hoje nos visitando aqui. Convido os irmãos e amigos, e você que está em casa ou no seu trabalho, não sei onde você está agora, a acompanharem a leitura de João capítulo 8. João capítulo 8, versos 31 e 32. Se quiserem colocar na tela já a apresentação também, para deixar no ponto ali. João capítulo 8, 31 e 32, um texto bem conhecido. Okay. Que foi tremendamente libertador para mim. E, de certa forma ele expressa a minha experiência com Deus e a de muitas e muitas pessoas ao longo dos séculos, né? Jesus disse o seguinte aos judeus que haviam crido nele, portanto, novos conversos, né? Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O que torna alguém verdadeiramente um discípulo? Segundo Jesus? Vamos ler de novo? Agora, bem atentos. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade e ela os libertará. O que faz de alguém um verdadeiro discípulo? Permanecer na palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada. E no outro capítulo do mesmo Evangelho, 17:17, Jesus disse naquela oração intercessória linda: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, que verdade é essa que liberta as pessoas? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade porque ela testifica, testemunha, apresenta aquele que é a verdade.
Quem é a verdade? O Senhor Jesus. Ele disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, nós cristãos, e especificamente nós adventistas, cremos que na Bíblia nós encontramos a verdade, que é Jesus. E ele está presente de capa a capa da Bíblia. Irmãos, Satanás está numa campanha, isso eu vou falar mais à tarde, você não pode perder, hein? 16 horas temos um encontro marcado aqui. Satanás está numa campanha aberta para destruir a palavra de Deus, não mais com fogueiras, não deu certo, mas com relativização, com picotamento da Bíblia, como se a pessoa pudesse escolher as partes que lhes convém, com ideologias que minimizam a inspiração da Bíblia. À tarde eu vou aprofundar esse conceito, mas o que a Débora e eu vamos contar para vocês nesta manhã é como esse livro tem poder para transformar vidas, para mudar não só a mente, mas o coração e toda a vida. Como vale muito a pena você alinhar a sua vida com as verdades reveladas nesse livro. Como é bênção a gente seguir a verdade revelada na palavra, porque ela liberta. Ela me libertou, ela libertou a Débora, libertou muita gente aqui com certeza, e pode e continua libertando mais e mais pessoas, tá bem? Então nós vamos contar aqui em linhas gerais, deixa eu ver se eu liguei aqui o controle, em linhas gerais, o que Deus fez para nos libertar. Aqui, on. Fui eu? Ok, então vamos lá. Eu nasci nesta cidade ali, Criciúma, Santa Catarina, sul do estado, e a Débora nasceu em Florianópolis, na maternidade de Florianópolis, criou-se ali na cidade de Palhoça, que é colada ali em Florianópolis, né? Dá mais ou menos 180 quilômetros de distância. Eu nem sabia que Palhoça existia, e ela mal sabia que Criciúma existia, né? Mas Deus tinha planos de longa data, e nós vamos chegar nesse momento ali também para contar para vocês. Eu estou encurtando bastante uma história que nós estamos escrevendo já faz quase 30 anos, um livro com o título Uma História de Amor que Deus Escreveu. Quem sabe um dia a gente publique, não sei, mas é que a história não para de acontecer, né? Então é difícil colocar um ponto final no livro. E aqui nós vamos contar um resumo do resumo do resumo. Com 15 anos, 1988, eu posso dizer que tive uma espécie de conversão ao catolicismo. Porque até essa idade eu ia à igreja porque minha mãe me levava. Minha mãe sempre foi muito católica, hoje é adventista, mas sempre foi muito cristã, devota, né? E ela nos levava como os filhos, né? Os 3. Mas com 15 anos eu recebi um convite para fazer parte de um grupo de jovens católico. Eu sou grato a Deus por isso, aqueles anos que eu passei lá, porque aquilo lá me protegeu de muita coisa ruim, né? Deus já tinha um plano. Lá eu me desenvolvi, aprendi a falar em público e não sabia que Deus estava me preparando para algo especial. Participei de uma peça de Natal, uma encenação de Natal. Só aceitei porque me disseram que eu não ia falar nada, eu era tímido. Eu seria um rei mago, ia entregar um presente para Jesus e sair rápido. Então aceitei, só por isso, né? Mas depois disso eu aceitei outros convites também. Ingressei num grupo de jovens chamado Gênesis. Participei de outras encenações, agora já falando, né? Um dos momentos mais especiais para mim naquele tempo foi participar de uma via sacra em que eu fui Jesus. Ali na cruz sou eu, amarrado, não estava pregado, né? E eu confesso a vocês que a Débora teve um momento especial, ela vai contar para vocês, em que caiu a ficha. Jesus, Ele morreu por mim. Ele veio à terra sendo Deus para viver como ser humano e morrer por mim. Ali eu estava amarrado à cruz e pensando, esse sangue que está aqui no meu corpo não é sangue, é ketchup. Eu estou amarrado, não estou pregado. Jesus, Ele morreu de verdade. Deus morreu por mim. Eu acho que naquele momento eu tive a minha primeira conversão, assim, de fato, porque eu pensei seriamente no que Deus tinha feito por mim. Por causa disso e outras coisas, eu resolvi aceitar um convite para fazer um estágio no seminário, porque eu queria ser padre.
E fui para lá, fiquei um tempo lá no seminário de Tubarão, cidade de Tubarão, o nome é estranho, né? Mas chama Tubarão mesmo a cidade. E fiquei ali recebendo palestras, orientações. Eu tinha só 16 anos nesse momento. E aí um padre, e eu agradeço a Deus por esse conselho que ele me deu, um padre muito sábio, me chamou no canto para conversar e disse: Michelson, você é muito novo ainda, você é adolescente, né? Volta para casa, termina o ensino médio, namore, conheça um pouco mais da vida, e se você ainda sentiu o desejo de ser um sacerdote, volte para cá e nós vamos recebê-lo. Nunca mais voltei. Depois eu conheci a Débora, hoje eu tenho 3 filhos, você pode perceber que a minha vocação era outra, né? Mas é a vocação sagrada da família, né? Essa coisa de celibato não vem de Deus, né? Alguns querem ser, tudo bem, mas Deus criou homem e mulher para se unirem e se multiplicarem, né? Esse é o plano ideal de Deus, pelo menos. Bom, não vem ao caso isso. Conto isso só para mostrar para vocês que eu realmente tive uma atuação intensa no catolicismo, né? Só que também fui darwinista, e os católicos são darwinistas. Talvez nem saibam disso, né? Mas os papas são darwinistas. Eles creem que Darwin tinha razão. Eles são aquilo que a gente chama de evoteísta. À tarde eu vou explicar melhor. Tentam mesclar Darwin com a Bíblia. Não dá certo. Cria um problemaço, né? Depois eu explico para vocês. Mas eu era darwinista. O primeiro livro que eu escrevi, está aí na tela a capa, eu tinha 15 anos e datilografei o livro. Você já sabe da minha idade agora, né? Datilografei o livro. Era um livro de cunho evolucionista. Criacionista eu virei depois, né? Além disso, eu também era marxista, porque o nosso grupo de jovens seguia a linha da teologia da libertação. À tarde vou falar sobre isso também, porque tem alguns, me perdoem, mas eu preciso ser franco, pseudo-adventistas querendo trazer isso para dentro da igreja. Para mim assusta demais, porque eu vim de lá. E ver alguns desavisados ou mal avisados querendo trazer esse conteúdo para dentro da igreja adventista é muito estranho para mim, porque eu fui libertado disso. Teologia da libertação não liberta ninguém, ela escraviza as pessoas a ideologias que não são bíblicas. Jesus e a Bíblia me libertaram dessas coisas. Louvado seja Deus. Então eu era darwinista, eu era marxista, culpa dos ideólogos da teologia da libertação e outras coisas mais. Minha vida começou a mudar de fato no ensino médio. Mas eu não vou contar para vocês agora. Eu vou deixar que a Débora conte a parte dela. Nós vamos fazer aqui tentar costurar nossas histórias, tá? Então esse é o nosso combinado. Eu vou pausar aqui, depois eu volto a esse ponto. Ela vai contar um pedaço da história dela, ela vai pausar em algum momento também, deixar vocês com curiosidade, e no fim a gente mostra como que Deus trabalhou para unir tudo isso aí. Eu quero ler com vocês, antes de começar a contar a minha história, esse versículo que está em Jeremias, capítulo 31, verso 3. Eu li recentemente, agora, novamente, o livro de Jeremias, e é um livro lindo. Eu tenho o hábito de colocar um coraçãozinho do lado de cada passagem que toca o meu coração, que eu acho bonito. E olhando o livro de Jeremias aqui, está cheio de coração. E essa passagem é uma delas que significa muito para mim. Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Aqui Deus está falando para Israel, no contexto aqui do livro de Jeremias, a gente vê que Israel, ele estava sendo idólatra, tinha abandonado a Deus, e por isso Deus estava prevenindo através do profeta Jeremias de que eles passariam por grandes aflições, seriam escravizados, iriam para o exílio. Mas aqui nesse contexto, no capítulo 30, 31, Deus está falando para eles que Ele ainda os ama, que Ele ainda vai restaurar a vida deles. E aplicando para a minha história,
eu vejo assim que Deus me amou muito antes de eu amá-lo, de eu corresponder a esse amor. Antes mesmo que eu o conhecesse, que eu soubesse como ele era, ele já estava agindo na minha vida e mostrando que me amava. E aqui Deus estava falando isso para Israel: vocês ainda não me amam, mas vocês ainda vão me amar. E eu amo vocês, e eu vou amar vocês com esse amor eterno, e por isso eu vou atrair vocês. E por isso Jesus me atraiu, e atraiu com certeza cada um de vocês aqui. Pelo amor dele é que nós estamos aqui hoje. E eu cresci num contexto de um lar onde a gente não praticava nenhuma religião. Aí está a foto de uma praia de Palhoça, tá? Palhoça é um lugar muito bonito, tá bom? Onde tem praias lindas, as praias, uma das mais bonitas do Brasil, estão lá. E eu nasci nessa praia. E na época que eu nasci, em 76, era praticamente uma vila de pescadores, essa praia. Haviam poucas famílias lá, todos se conheciam e todos cuidavam um da vida do outro. Era como um condomínio fechado, um clube onde todos deviam satisfação um para o outro do que fazia. Era assim. E lá era predominantemente católico, esse lugar onde eu nasci. Só que os meus pais eram das poucas famílias que não eram católicos praticantes. O meu pai, ele fez geografia na Federal de Santa Catarina, então ele se tornou um pouco assim como o Michelson era, marxista, muito cético, muito questionador. Ele não era ligado à religiosidade, ele era mais ligado a praticar obras de justiça social. Ele era sempre envolvido com políticas de esquerda, em sindicatos, e eu sempre estava vendo o meu pai assim agindo em favor do próximo. A preocupação dele era essa, ajudar os pobres, porque ele foi muito pobre. O meu pai passou fome, ele conta que ele ia para a escola a pé, 7 quilômetros, não tinha sapatos para ir para a escola. Então, era uma história que me inspirava também, de superação, né? Ele chegou a cursar uma universidade federal sem nenhum estímulo familiar, mas ele lutou por aquilo que ele queria. E ele sempre teve isso no coração, de ajudar as pessoas que sofreram como ele. Já a minha mãe, ela foi criada num orfanato de freiras, e ela foi criada, né, por freiras católicas, e ela não tem boas lembranças desses momentos. Então, ela tinha a ideia de um Deus muito tirano, arbitrário, punitivo. Foi assim que ela recebeu a imagem de Deus. Por isso, na nossa casa não havia Bíblia, pouco se falava de Deus, e eu mal conhecia, então, o Deus da Bíblia. O Deus que eu conhecia era fonte de quê? De filmes que passavam de vez em quando, né, na época de Natal, na época de Páscoa, passava na televisão, porque naquele tempo, né, vocês sabem, não havia internet, não havia um monte de canais para a gente pesquisar e descobrir coisas do nosso interesse. Era o que passava na TV. Então, eu aprendia, logicamente, sobre Jesus, né, na escola, e em várias ocasiões que a gente acaba ouvindo falar sobre Deus. Mas eram, assim, retalhos de informações, de pessoas que pensavam diferente. E eu não tinha ideia, uma certeza de quem era Deus, de como é Deus, porque eu não tinha conhecimento da Bíblia. A Bíblia era vista por nós, lá na minha casa e naquela comunidade, como um livro misterioso, incompreensível, um livro que só os padres poderiam ler e que nós, meros mortais, não iríamos entender e poderíamos até ficar fanáticos ou loucos se nós lêssemos a Bíblia. Então, eu nem fazia ideia do que
a Bíblia realmente fala sobre Deus, da vontade de Deus, das histórias da Bíblia, do contexto, como elas aconteceram, eu não fazia ideia. Eu tinha um conhecimento através da comunidade e da TV. E, no fundo, como eu falei, como eu li esse versículo, eu sentia que Deus me amava. Disso eu tinha certeza. Eu sentia que, apesar de eu não conhecê-lo, eu sentia que Ele me cuidava. Eu sentia que alguém olhava por mim e que alguém tinha amor por mim. E eu tinha vontade de conhecer esse Deus. Mas nós tínhamos muito preconceito. A ideia que eu tinha de pessoas que não fossem católicas, que não eram católicas, eram pessoas que foram fracassadas na vida, pessoas que eram iludidas, porque aprendendo sobre as religiões pela TV, qual era a ideia que se passava? De que os pastores evangélicos, eles só queriam usar a religião para explorar o povo, para manipular, para obter dinheiro e ficarem ricos à custa da fé dos fiéis. E era essa ideia que eu tinha. Então, eu não confiava em nenhuma pessoa que não fosse católica e viesse me falar de religião. Eu não confiava, eu tinha preconceito, tinha essa ideia. E o meu coração não estava aberto para conhecer as verdades da Bíblia, porque eu tinha um bloqueio. Se alguém viesse pregar as mensagens que nós vamos falar hoje, que eu conheço hoje, né, depois de ler a Bíblia, eu não iria acreditar, eu não iria dar crédito. Mas Deus, então, teria que preparar o meu coração para quebrar esse preconceito, para que eu pudesse ouvir o que Ele queria me ensinar, mas como Ele iria chegar ao meu coração. Quem me olhasse naquele tempo, eu era uma jovem de 15 anos, morava na beira da praia praticamente. Então, na beira da praia, eu não sei se vocês têm essa familiaridade com pessoas que moram assim na praia, mas a mentalidade é outra, né? As roupas são outras. Você já está ali na praia. Quando você vai à praia, você não anda mais à vontade? Então, eu morava na praia. Então, eu fazia... Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu ia de shortinho e cropped, que fala hoje, né? Mini blusa no meu tempo. Eram as roupas que eu tinha. Era daquele jeito que eu vivia. Então, quem olhasse para mim, e eu era super, né, apegada aos amigos, né, com certeza, uma adolescente normal de 15 anos, apegada aos divertimentos que nós tínhamos, a nossa vida social, né, a vaidades, a valores errados. Isso ocupava o meu coração. Então, quem me olhasse naquele momento, nunca, né, se um irmão da igreja adventista me olhasse naquele momento, nunca iria pensar, eu vou pregar para essa menina que ela está querendo conhecer a Deus. Não, nunca. Porque os olhos dos homens não veem o coração. Então, as pessoas poderiam julgar e pensar, essa menina nunca vai querer saber da Bíblia. Mas poderia até ser verdade naquele momento. Mas Deus tinha o seu plano. E eu vou contar para vocês o que Deus fez. Pode passar a foto. No meu aniversário de 15 anos, Deus me deu um presente. E eu vou contar para vocês daqui a pouco. Eu falei que tem que ir esperando por partes, né? Então, acontece assim. Voltando para aquele momento em que eu interrompi a minha narração, eu sempre fui um jovem muito curioso e amante de assuntos científicos, tanto que meu nome, Michelson, ele foi... minha mãe estava folheando uma enciclopédia científica, viu lá um tal de Albert Abraham Michelson, essa é a pronúncia, minha mãe não sabia,
Minha mãe é que dá a pronúncia, então ficou Michelson mesmo. E é o sobrenome do primeiro físico a receber um prêmio Nobel de Física nos Estados Unidos. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito envaidecido, muito feliz. Opa, é o nome de um cientista importante, né? Se bem que quem ficou mais importante, graças também às pesquisas do Albert Michelson, foi um outro Albert, esse sim, mais famoso, o Einstein. Mas o Michelson ajudou o Einstein, tá? Fique sabendo disso. Muito bem. Então eu sempre lia sobre ciência, sobre autores evolucionistas como Carl Sagan, Isaac Asimov e outros muitos aí. Como eu disse a vocês, eu tinha uma mentalidade darwinista, marxista, mas também cria em Deus. Mas cheguei num momento de encruzilhada, ali nos meus 16, 17 anos, porque eu comecei a me perguntar, e quem não passa por isso, né? De onde viemos? Por que estamos aqui? Qual o sentido da vida? Você já se perguntou sobre isso? São as perguntas fundamentais, que muitas vezes o dia a dia nos impede de fazer. O diabo não quer que as pessoas pensem nisso. Ele só quer que elas pensem sobre contas a pagar, né? Prazeres a satisfazer, e coisas assim, seculares, corriqueiras, quando as perguntas mais importantes, às vezes, só são feitas lá no fim da vida. Mas eu estava ali, e Criciúma não tem praias tão bonitas quanto as de Palhoça, né? A praia que a gente costumava frequentar no verão ali era do Rincão, Praia do Rincão. Ela não é das mais bonitas, mas tem uma orla bem extensa, boa para caminhadas, e muitas vezes na adolescência eu ia no fim da tarde caminhar naquela praia, para quando o sol estava se pondo, me deitar na areia e ver as primeiras estrelas aparecendo no céu. Adorava fazer isso. Só que nesses momentos, a mente divagava, ia longe, e eu ficava pensando, não é possível que causas naturais possam ter dado origem a um universo tão perfeito. E eu estudava astronomia, sabia que não é astrologia, nunca acreditei nisso, nessa bobagem. A astronomia é uma ciência. Estuda o universo, as estrelas, os planetas, as galáxias. E eu já tinha alguma noção da complexidade do universo, das leis finamente ajustadas, das quais ele depende para existir, das constantes universais, e não conseguia conceber a ideia de um universo que teria aparecido de maneira caótica, sendo que ele revela ordem o tempo todo. Eu ia para os autores darwinistas, não encontrava respostas para o que eu via. Eu ia para a minha teologia marxista, e muito menos lá, porque a teologia marxista, ou a teologia da libertação, está preocupada com o reino dos homens. Está preocupada com aqui e agora, com causas como o pai da Débora, né, também se envolveu, causas mais políticas e momentâneas. Nós, como cristãos, temos também o nosso papel social, obviamente, mas isso não é tudo e nem é o mais importante. A nossa missão é proclamar o reino de Deus que vai solucionar definitivamente todos os problemas. Então nós temos que pregar sobre a volta de Jesus, dar o pão, que é Jesus. Se você só dá o pão e não o pão, você não está evangelizando. Você está fazendo bem, está alimentando alguém que amanhã vai ter fome de novo. Você tem que dar o pão, com P maiúsculo. Mas eu, nessa fase, estava confuso. Minha cabeça estava como um turbilhão. E eu não conseguia entender as coisas. E eu cheguei numa fase, nunca fui ateu, de fato, mas eu estava num caminho, talvez, para o agnosticismo, ou alguma coisa assim. Duvidando e não encontrando respostas, questionando e não encontrando fonte segura para me responder essas perguntas. Foi então, e pode colocar na tela a foto de novo, que eu me matriculei no curso técnico de Química, lá na minha cidade, Criciúma, porque eu tinha interesse, eu tinha vontade, intenção de depois prosseguir, quem sabe, cursando Biologia ou Astronomia, alguma área assim, de alguma ciência ou biológica ou das ciências duras, talvez nem tanto porque eu não gostava muito de matemática, mas alguma coisa nessa linha eu ia fazer. No ensino médio eu mudei de rumo porque, só para vocês entenderem por que eu fui cursar jornalismo depois, eu comecei a produzir um jornalzinho no ensino. Esses jornaizinhos, né? Como eles mudam trajetórias. Conheço vários amigos jornalistas que começaram assim também. Então produzimos um jornalzinho no ensino médio ali, para o colégio, e eu tomei gosto pela coisa.
Aí eu pensava, eu acho que eu quero ser um jornalista científico. E acabei sendo de outro jeito. Depois eu conto para vocês, né? Mas aí, no ensino médio, eu conheci um jovem, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Eu sei que não parece mais, mas aquele cabeludo lá sou eu, ali mais acima, né? Logo, logo eu vou voltar a ter essa cabeleira, né? Jesus está voltando, né? E ali, mais abaixo, está o Vanderlei Ricken. Quem é, né? Ainda vive? O Vanderlei Ricken. Era um espécime raro que eu nunca tinha encontrado na vida. Um criacionista adventista do sétimo dia. Ou nome estranho. A gente acostuma depois. Mas no primeiro contato, o que você é? Adventista do sétimo dia. Nossa, que nome! Depois eu entendi como esse nome é maravilhoso. Resume a essência da nossa crença, né? Como foi que a gente se conheceu? Era uma manhã normal, no intervalo das aulas, eu estava ali debatendo, sempre gostei disso, até hoje. Hoje eu faço com mais carinho, amor e, como diz a Bíblia, né, com mansidão, tanto quanto é possível. Mas naquele tempo eu era mais ou menos alguma coisa como ela falou também, né? Para mim, igreja era só católica. A primeira é a mãe, Santa Madre Igreja e tudo mais. E eu defendia isso de maneira firme, né? Eu estava debatendo com um rapaz testemunha de Jeová. Não lembro mais bem qual era o assunto exatamente. Mas eu me lembro que o Vanderlei, que eu sabia que era um crente, todo mundo que não era católico era crente, né? Ele se aproximou e começou a me defender, usando a Bíblia. Achei interessante isso. Mas esse crente está me defendendo. Ele pensa como eu aqui nesse aspecto, né, e tal. Aí o testemunho de Jeová se afastou e ficamos os dois, o Vanderlei e eu, conversando sobre várias coisas. E antes de a conversa terminar, ele fez uma pergunta que mudou a minha vida. Alguém sabe qual foi? Você quer estudar o Apocalipse? Aí ele mexeu, lá dentro. Por quê? Alguns anos antes, ali quando eu tinha 14, 13 anos, olha que coisa que a gente fazia. Os amigos nerds da escola, eu estava sempre junto ali também, que gostava de ler histórias em quadrinhos de super-heróis, desenhar, naves espaciais, ficção científica, era a nossa turminha, né? Até na época o apelido era a Turma do Automan. Não sei quem é da época, né? A gente acompanhava uma série de TV chamada Automan. E eu era o Automan. E os meus amigos estavam ali sempre juntos. E aí nós combinamos de, no recreio, na hora do intervalo, todos os dias irmos à biblioteca do colégio e estudar o quê? A Bíblia. Acredita? 5, 6 meninos, 13, 14 anos, estudando a Bíblia no intervalo de aula. E queríamos entender o Apocalipse. Por quê? Guerra Fria. Tempo da Guerra Fria. E o mundo voltou a falar em bomba atômica, né? Parece que voltamos no tempo. Guerra nuclear de novo, estão falando sobre isso. Nos anos 80, fim dos anos 80, meados, né? Dos anos 80 até o fim, isso era o assunto dos jornais. A ex-União Soviética ameaçando os Estados Unidos e vice-versa. Alguns anos antes, a crise dos mísseis em Cuba, quase que o mundo foi para o espaço, ou morreu no espaço, né? E a gente tinha medo do futuro, não sabia o que ia acontecer. Crianças que cresceram, uma geração que cresceu apavorada. Aí Hollywood vai lá e lança um filme com o título The Day After, o dia seguinte. E a gente foi assistir, horrível. Um filme que conta como seria uma guerra nuclear. E aumentou o nosso medo. E pegávamos o Apocalipse e tentávamos entender, e era complicado. E eu lembro que a gente chegou a algumas conclusões assim bem engraçadas, né? Para nós, a besta do Apocalipse era um míssil nuclear. Porque o poder está na cabeça, a ogiva, e na cauda, o jato. Então é o míssil. E nós dividíamos tarefas. Enquanto um pesquisava história, o outro pesquisava quanto tempo a radiação nuclear iria contaminar o mundo. E se eu não me engano, na época era alguma coisa como 3 anos e meio, 4, 5. Está ali na Bíblia, está no Apocalipse. A besta atuando por 3 anos e meio, né? Tentando entender. E o pior é que eu pregava para meus parentes isso. Eu chegava lá e falava assim: tio, nós temos que nos arrepender e nos preparar para o fim do mundo, porque a besta é o míssil.
Como assim, sobrinho? É um míssil, está aqui, ó, poder na cabeça, na cauda dele. Mas sabe tudo de Bíblia, tem que ser padre esse menino. Eu não sabia nada, eu queria saber. Cresci querendo saber. Aí, 4 anos depois, 3 anos depois, no ensino médio vem um cara que parece que conhecia bem a Bíblia e me pergunta, um jovem da minha idade, e me pergunta, você quer conhecer o Apocalipse? Como eu queria. Mas eu tinha preconceito, que nem a Débora e o pai dela. Eu tinha preconceito, mas eu queria muito. Aí eu perguntei, como é que é esse negócio aí de curso bíblico? Eu vou à sua casa. Não, lá em casa você não vai. Me dá essas folhinhas que você tem aí, eu levo para casa, estudo com a minha Bíblia Paulinas, que tem a assinatura do Papa, imprimatur. Se tiver de acordo, eu aceito. E assim começou. Eu levava para casa e, irmãos, até hoje eu me lembro como nesses momentos o meu quarto, cheio de pôsteres de moto, de nave espacial, de um monte de coisa, ele se enchia de solenidade. Eu não sei explicar, mas era algo muito especial. Hoje eu sei que eram os anjos de Deus ali me abrindo a cabeça, me abrindo a mente. Eu pegava aquela folhinha, pegava a minha Bíblia e começava a comparar os textos, estava tudo certo. Na minha Bíblia católica estava lá, tudo lá. E eu queria provar para o Vanderlei que ele estava errado. E eu fui vendo o quão errado eu estava. Caindo do cavalo o tempo todo. Não foi fácil, irmãos. No meu caso, durou 3 anos. Eu fui muito resistente. Fiz todos os estudos bíblicos que a igreja produzia na época. Todos. Encontro com a vida. Esse do Apocalipse, Revelações do Apocalipse, foi o primeiro estudo que eu fiz e que mexeu muito comigo. Eu não vou ter tempo de contar os detalhes, mas Deus permitiu que acontecesse algumas coisas dramáticas para eu finalmente me render ao Espírito Santo. Mas o que eu acho mais bonito, e eu quero que vocês, adventistas do 7º dia, missionários, levem também deste culto aqui, é o seguinte: não desistam das pessoas. Alguns querem que, talvez com um estudo bíblico de 6 meses, a pessoa já se converta. Alguns se convertem. Cada história é uma história. Mas se a pessoa não aceita Jesus, não se converte, aí já desiste e parte para outra. Não faça isso, ame as pessoas. O Vanderlei não desistiu de mim por 3 anos. Quase toda sexta-feira à noite ele pegava a sua bicicleta velha e pedalava 4 quilômetros, mais ou menos. E lá faz muito frio no inverno, 0 grau, 1 grau. Chovesse ou não, ele pegava a sua bicicleta sexta-feira à noite e ia para minha casa. Depois eu soube por que ele fazia isso. Até para me impedir de ir para a festa, para o barzinho, ele ia para lá. E ficávamos até a madrugada estudando a Bíblia juntos. Era maravilhoso isso. Aprendi muito com esse jovem que estava preparado para ser usado por Deus. Que saiu da sua zona de conforto muitas e muitas vezes. Aprendi com ele a anotar a Bíblia, a fazer um estudo sistemático e profundo da Bíblia. Ele, quando descobria alguma coisa, corria para minha casa. Michelson, eu estava estudando Isaías ontem e descobri uma coisa, quero te contar. Era incrível. Só não gostava dos apelos. Todo fim de estudo tinha um apelo e eu ficava me contorcendo. Não dá, eu sou um líder católico, o que vão pensar de mim? Os meus amigos padres. Até na casa do bispo, às vezes eu ia, em Tubarão. O que vão pensar de mim? Vaidade, né? 3 anos de lutas. Aconteceu um acidente nesse caminho. Enfrentei o inimigo cara a cara nesse percurso. Deus permitiu algumas coisas bem sérias para que eu finalmente me entregasse a Cristo e entendesse que eu precisava de uma nova vida. E quando isso aconteceu, irmãos, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Eu descobri que o criacionismo é a resposta às perguntas essenciais: de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Eu descobri que a palavra de Deus é mais do que aquilo que eu pensava, um registro de fatos e histórias antigas do povo hebreu e depois dos primeiros cristãos. Não é só isso. É a palavra que disse: haja luz, e houve luz, aqui em papel e tinta. De modo que quando você lê e incorpora a mensagem, ela transforma a sua vida. O poder que criou o universo está à sua disposição para recriar o seu coração, a sua mente. Eu descobri esse poder na palavra e me apaixonei por ela.
No começo não foi fácil. Como eu disse a vocês, eu era leitor, devorava histórias em quadrinhos, devorava livros de ficção científica, e quando eu descobri que ela é a palavra de Deus, eu comecei a estudá-la sistematicamente, e não era muito fácil no começo. Mas eu comecei a pedir para Deus: Senhor, muda o meu paladar de leitura, porque está difícil, é complicado, não tem nem quadrinhos aqui. E Deus foi mudando, irmãos. Hoje eu não consigo passar um dia sem ler a minha Bíblia. Não consigo. Eu sinto fome da palavra. Eu preciso da palavra. Eu creio na palavra. E Deus mudou. Se você não tem talvez esse paladar ainda, peça a Deus: Senhor, muda o meu gosto, muda as minhas preferências, que eu assista menos séries, que eu assista menos filmes e leia mais a Bíblia, que eu leia menos aquelas literaturas que não edificam e leia mais a tua palavra. O tempo é curto. Vai chegar o momento que você vai chorar amargamente se não dedicou hoje esse tempo, porque a Bíblia não estará mais disponível. Não teremos mais essa liberdade de abrir uma igreja no sábado de manhã e falar abertamente o que queremos falar. Sentiremos saudades desse tempo de liberdade. Então aproveite agora. Leia a sua Bíblia, estude, pregue, fale, dê estudos bíblicos. Por que hoje, e desde que nos conhecemos, ela vai contar mais depois também, nós temos sido uma dupla missionária apaixonada por esse ministério, porque eu vim para a igreja por esse ministério. Porque alguém, repito, deixou sua zona de conforto para falar do amor de Deus para mim e dedicar seu tempo por 3 anos, até que finalmente eu me rendesse ao Espírito Santo. E na foto que está na tela, então você vê o dia em que tudo fez sentido mesmo, né? Foi no dia 28 de dezembro de 1991. Eu fui batizado na Igreja Central de Criciúma. Participei um tempo lá dos bravadores, então eu estava com o uniforme dos bravadores, né? E realmente foi o dia mais especial, né? Juntamente com o meu casamento, eu digo, o dia mais especial da minha vida. No ano seguinte, eu fui aprovado no vestibular para a Federal de Santa Catarina e comecei meu curso de jornalismo. Mas que bom que eu estava blindado já, porque lá a lavagem cerebral é tremenda. É muito bom ir para lá preparado. Uma federal, assim, o que você aprende, né, tecnicamente, digamos, né, intelectualmente, é algo muito bom. Mas não ir preparado é triste. Tem tantos jovens que saem de lá com a cabeça lavada, deturpada, perdem a fé por bobagem, por ideologias que não salvaram ninguém, que não ajudaram nenhum país, muitas vezes. É triste isso. Sim, lá eu tive contato com o humanismo secular, com o marxismo também, ali no campus, né? Professores dessa ideologia, que advogavam essa ideologia abertamente na sala de aula. Sim, tive contato com tudo isso. Com o mundanismo, colegas meus que iam para lá, eram católicos praticantes, e em pouco tempo viraram maconheiros e defensores dessas ideologias. Eu vi, não estou dizendo de coisas que eu li, eu vi. Colegas que perderam a fé no percurso universitário. Triste, né? Mas eu cheguei lá blindado. Louvado seja Deus. Não era novidade aquilo para mim. Quando eu ouvia alguma coisa que contrapunha a minha fé, eu já tinha estudado aquilo, ou sabia a fonte onde eu podia encontrar uma resposta para aquilo. Por isso que os jovens da igreja não podem ir para o campus universitário secular, e muitas vezes nem para os religiosos, sem ter tido uma boa base apologética, cristã, culto familiar em casa. Às vezes até assim alguns balançam. Agora, sem isso, pensem, é um fracasso, né? Mas podem ser um José no Egito, podem ser um Daniel na Babilônia, se estiverem bem preparados para isso, né? Muito bem. A igreja que eu frequentava ali era esta aí, a Igreja Central de Florianópolis. Quartas-feiras e domingos, basicamente, porque aos sábados eu dava um jeitinho de ir para Criciúma para atender ali, estar com a minha mãe e minha irmã mais nova, que eram recém-convertidas. Eu tive o privilégio de dar estudo bíblico para elas. E um ano depois do meu batismo, elas foram batizadas. Foi uma alegria tremenda, assim, né? Primeiros presentes de Deus. E nesta igreja, a minha vida sofreu outra guinada. Foi um momento tremendamente marcante na minha vida, que alterou o meu rumo, a minha trajetória. Mas você vai ter que esperar um pouquinho, eu vou contar daqui a pouco.
Sabe quando Jesus falou para os discípulos, muitas outras coisas eu teria para vos contar, mas vocês não suportariam. Então, o coração deles não estava preparado para ouvir, e muitas vezes o nosso coração não está preparado para ouvir. Quantas coisas Deus gostaria já de ter falado para você, hoje mesmo, e de repente o seu coração não está aberto. Deus queria me mostrar a verdade, mas o meu coração estava fechado, não estava preparado para ouvir. E Deus então teve que trabalhar no meu coração, assim como trabalhou no coração do Michelson primeiro, né? Levou tempo para ele conseguir abrir o coração e deixar a palavra de Deus transformar a vida dele, porque não estava preparado. E por isso que a gente tem que ter paciência, como ele falou. Quando a gente prega para alguém, pode ser que o coração da pessoa ainda não esteja pronto, não esteja maduro para receber essa mensagem. Mas é uma semente e que Deus, o Espírito Santo vai trabalhar ainda. E pode ser que depois de muito tempo venham os frutos, porque a pessoa ainda não abriu o coração. Mas essa abertura pode começar com você. Pode não abrir totalmente, mas lá na frente, né, a cada gota o Espírito Santo vai transformando a pessoa. E comigo foi assim. Eu falei que eu ganhei um presente de Deus no dia do meu aniversário de 15 anos. Parece um presente tão simples e tão insignificante. Um diário, naquele tempo, nos anos 90, era moda as meninas escreverem em diário, tá, meninas? A gente não tinha internet, se virava com o que tinha, né? Então a gente escrevia no diário, eu ganhei vários diários. E o meu aniversário, por acaso, é dia 23 de dezembro, 2 dias antes do Natal. E eu peguei um daqueles diários, esse aí que está na foto, e fui escrever sobre o que eu estava sentindo, sobre como foi fazer 15 anos, a festa. E comecei a pensar naquele dia, que era véspera de Natal. E pensar no nascimento de Jesus. Aquilo que eu conhecia sobre Jesus. E comecei a escrever, relatar toda a vida de Jesus ali no diário, falando, né, de que Jesus era Deus, que eu sabia, e Ele tinha vindo à Terra. Mas eu comecei a ficar muito confusa, porque eu nunca tinha parado para pensar realmente nessa história de que Deus deixou o céu e veio à terra. E eu comecei a tirar minhas conclusões, pensar, por que Deus fez isso? E não adiantou nada. Os homens continuam pecando, o mundo continua igual, as pessoas ficaram com raiva dele, mataram ele, mandaram, né, ele morrer, mandaram ele embora, não quiseram saber dele. E as coisas continuam da mesma forma. E eu tinha chegado à conclusão de que Deus havia falhado. Porque eu achava que Jesus veio aqui como um modelo, para nos dar o exemplo. E eu achava que então teriam que todos os homens aprender daquele modelo e querer seguir o exemplo de Jesus, que todos deveriam fazer isso. E como eu, olhando para o mundo, né, observando o mundo, eu vi, ninguém quis fazer isso, ninguém é como Jesus. Então, Deus falhou na sua missão, porque eu não sabia que Jesus era o meu substituto, não só o meu modelo, o meu exemplo. Jesus é o meu Salvador. Eu não entendia. Por quê? Porque eu não acreditava em Adão e Eva. Eu acreditava na evolução das espécies, como eu aprendi na escola. Então, eu acreditava que a morte era algo natural, fazia parte do plano de Deus, que Deus criou a gente para morrer e evoluir. Então, a morte não tinha relação com o pecado. Aliás, o que era pecado? Não sabia essa história de pecado. Se Adão e Eva eram um mito, pecado não existia. Pecado era fazer mal para as pessoas, era querer o mal, era não ajudar as pessoas. Isso era pecado para mim. Vem como, assim, tirando Gênesis, tirando o conhecimento da Bíblia,
do plano da redenção, do grande conflito, do pecado, a morte de Jesus não fazia sentido. E eu não entendia. Mas, naquele dia, eu fiquei muito emocionada, pensando em tudo que Jesus sofreu. Eu entendi que foi por mim, que foi porque Ele amava as pessoas e queria nos dar o exemplo. E eu fiquei comovida ao ver como Ele foi tratado. E depois daquele dia, então, eu saí com minhas amigas, agora eu já tinha 15 anos, já tinha autorização para sair com as amigas, para namorar. E eu fui muito feliz, então, para os barzinhos, danceteria. Só que aquilo não estava preenchendo o vazio que eu estava sentindo. E uma noite eu cheguei em casa e eu não conseguia dormir, comecei a pensar em Deus, na vida, no sentido da vida, como o Michelson falou. E eu comecei a me sentir muito triste, ansiosa. E ali na minha cama, falando com Deus, eu falava Deus. Eu não pensava em Jesus, porque Jesus era uma figura neutra na minha vida, era como se quase inexistente. Eu pensava em Deus e pensava em Maria. Jesus, até ali, não significava muito para mim. E eu falava, Deus, o que eu faço? E Deus falou para mim, leia a Bíblia. O Espírito Santo falou para mim, leia a Bíblia. E eu respondi, mas a gente não tem Bíblia em casa. E Deus falou, vá até a sala e você vai encontrar uma Bíblia. Isso tudo assim na minha mente, no meu coração. Eu senti a impressão de que eu tinha que levantar da cama e procurar uma Bíblia, sabendo que eu não tinha Bíblia em casa. E quando eu cheguei à sala, tinha uma pequena Bíblia, dessas que são distribuídas gratuitamente pelos Gideões, pelo Ministério Gideões, que são de várias igrejas. E ali tinha aquela Bíblia pequena que continha Salmos, Provérbios, o Novo Testamento, E eu comecei a ler. E eu amanheci o dia lendo aquela Bíbliazinha. Porque eu ia lá no índice e falava, se você estiver ansiosa, leia tal página. Se você estiver angustiada, se você estiver triste, E eu fui lendo as passagens, mas confesso que não acalmou meu coração. Eu tinha aquela ideia de que eu não entenderia algumas palavras difíceis, mas eu vi ali que Deus estava dizendo que nos amava, que estava perto da gente, e aquela experiência mexeu muito comigo. E Deus então estava me preparando para eu querer ouvir sobre a Bíblia. Passado alguns dias, eu fui na casa da minha melhor amiga, que aliás estava na foto, eu esqueci de mencionar. Na foto do meu aniversário de 15 anos ali comigo, não é por acaso que aquela foto foi escolhida. Ela era minha melhor amiga, como se fosse minha irmã. E ela era a pessoa que mais exercia influência sobre mim naquele tempo. Ela era um pouco mais velha e ela era a mentora das nossas aventuras, tá? Tudo que eu fazia de errado era tudo culpa dela, nada culpa minha. Só que não, né? Nós tínhamos muita afinidade, muita cumplicidade. Então, nós nos conhecíamos pelo olhar, assim, de não precisar falar nada. E ela era minha grande amiga. E eu fui, então, passado alguns dias, fui à casa dela, como eu sempre ia, quase todos os dias. Eu ia na casa dela ou ela ia à minha casa. E lá, o tio dela, que havia estado no seminário, que também queria ser padre, só que não, também por causa, igual o Michelson, que também tinha várias namoradas e não conseguia ser padre, mas ele jura que ele queria ser padre. E ele falou, eu acabei de voltar do seminário e lá nós estudamos o Apocalipse. E ele falou para nós duas, muito sério. Ele falou de uma forma que me arrepiou. Ele falou, nunca leia o Apocalipse, porque vocês vão ficar atormentadas, porque ali fala de coisas horríveis que vão acontecer no futuro. E você acha, falar isso para uma adolescente que não desperta curiosidade, o que eu fiz?
Falei, ok. Eu fui para casa correndo, peguei a minha Bíbliazinha recém-encontrada e fui ler o Apocalipse. E eu fiquei realmente impressionada. Eu falei, nossa, é verdade. Aqui fala de pragas, a água vai virar sangue, chuva de pedras. E comecei a dar uma olhada assim. E aqueles símbolos todos, eu comecei a não entender nada, mas aquilo me deixou muito impressionada. E eu chamei meus pais e mostrei. Falei, olha, pai, olha isso que vai acontecer, nós temos que descobrir isso. Porque eu percebi que no Apocalipse falava de um povo que seria salvo. E eu falei para Deus, Deus, eu quero estar entre esse povo. Eu quero ser salvo, eu quero... Senhor, né, isso vai acontecer. E eu pensei, isso vai acontecer logo. É por isso que Deus está me mandando ler isso. Porque vai acontecer logo e eu preciso encontrar esse povo que vai ser salvo. Eu preciso encontrar, eu preciso saber o que eu faço para me livrar dessas pragas aqui e estar entre essas pessoas que vão ser protegidas por Deus. E eu estava com aquele senso de urgência. Eu quero ler com vocês. Apocalipse, vamos abrir em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Apocalipse 3, no verso 20. Jesus falando, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse não é um livro horrível. Apocalipse é um livro lindo, uma revelação de Jesus Cristo, mostrando o amor que Ele tem pelo seu povo, por aqueles que o amam, por aqueles que o aguardam, mostrando que Ele quer nos salvar. Quando Deus faz uma profecia, é porque Ele quer nos mostrar algo e Ele quer nos livrar de algo ruim, Ele quer nos salvar, Ele quer mostrar o caminho. E esse é o Apocalipse, é o aviso de Deus, é a chance que Ele está nos dando de conhecer o futuro, de conhecer o que vai acontecer e de saber como nos salvar. E Ele oferece salvação, Ele é a salvação. E Jesus está falando aqui, eu estou à porta do seu coração batendo. E aí, tudo fez sentido. Ele está à porta do nosso coração. Ele tem uma mensagem para você hoje. Ele prepara o seu coração para ouvir essa mensagem. E Ele estava falando isso para mim. E eu falei, Senhor, eu quero. Agora eu quero entender o Apocalipse. E resumindo a história, depois de alguns dias, não muitos dias, depois de um mês mais ou menos, 2 adventistas do 7º dia bateram a nossa porta. Um deles era amigo de infância do meu pai, só que meu pai não sabia que ele tinha se convertido, não tinha mais contato. E esses amigos ofereceram, vocês querem estudar o Apocalipse com a gente? Eles não podiam ter chegado em outra hora, irmãos. Tinha que ser naquele momento que Deus tinha me despertado, que Deus preparou o nosso coração. Nós estávamos querendo, eu estava há um mês clamando, Deus, eu quero saber, eu quero entender o Apocalipse, eu quero conhecer esse povo que vai ser salvo. E Deus mandou os 2 lá na nossa casa para estudar o Apocalipse. Se fosse em outro momento antes, nós iríamos dizer, não, sai daqui, seus crentes loucos, não queremos. Mas era o momento que Deus tinha preparado o terreno. E nós aceitamos, então, estudar o Apocalipse. Mas a nossa arrogância era grande, assim como o Michelson. Eu, petulante, com 15 anos, achava que, não, eu vou fazer várias perguntas, eles vão ver que eles estão errados. E eles abriam a Bíblia. Eles não respondiam com, eu acho que Deus fala isso. Eles abriam a Bíblia e mostravam, Deus falou isso. Como que eu, uma adolescente de 15 anos, vou refutar o que Deus falou na Bíblia.
né? Não é o que eu acho, é o que Deus falou. E nós fomos nos rendendo. O meu pai foi batizado primeiro. A minha mãe nunca quis estudar a Bíblia naquele tempo, só anos depois que ela aceitou, porque o coração dela estava fechado ainda. Ela tinha trauma. Ela falou: eu não quero saber dessa história de fim de mundo, de colocar medo, de usar Deus para colocar medo na gente, para a gente ser obrigada a fazer o que eles querem. Porque foi assim que ela foi criada no orfanato. Com chantagem psicológica, usando Deus. Senão Deus iria puni-la. E ela então não queria saber disso, não queria saber de Bíblia, não queria saber de Deus. Ela não quis. E a minha amiga, minha melhor amiga, também ainda não estava preparada, não estava com o coração aberto para ouvir. Ela foi em um estudo, depois ela não quis ir mais. E ela ficava, então ela e a minha mãe ficavam me atormentando a vida. Falando: o que é isso? Você é tão inteligente. E a nossa amizade... E tudo isso, e você vai largar tudo isso para seguir esses crentes ignorantes? A igreja ali naquele bairro, a igreja adventista naquele bairro onde eu morava, era uma pequena casinha, acho que tinha uns 4 metros de largura por 6 de comprimento, bem pequenininha, uma casinha de madeira, que ficava dentro do terreno do líder do grupo. Era um grupo ainda, não era nem igreja. E eu nunca tinha ouvido falar de igreja adventista. Aquela igreja era conhecida como a igreja do Beto Louco, que era o dono do terreno ali, da casa. Então, as pessoas olhavam para nós como se nós estivéssemos loucos. As pessoas do bairro, lembra que eu falei que um tomava conta da vida do outro? Quando nós passávamos na rua, carregando uma Bíblia e de saia longa, porque era assim, né, que a gente ia para a igreja, que eu, né, no caso, as pessoas saíam na rua para apontar, para dizer: olha lá, a filha do professor. O meu pai era professor ali na escola, e ele era bem conhecido, ele tinha dado aula para todas as pessoas ali do bairro. E todos ficavam: olha, a filha do professor virou crente, está ficando louca. E era uma luta, irmãos. Mas sempre haverá luta. Eu quero falar isso para vocês. Se você está começando a sua jornada com Deus, está estudando a Bíblia, ou está começando a abrir o coração, é normal que venham lutas. É normal que venham pessoas tentar fazer você desistir de estudar a Bíblia, que venham ridicularizar a sua fé, ridicularizar a Bíblia, colocar dúvidas, descrenças. Nós teremos uma luta, por quê? Porque nós temos um inimigo de Deus. Os meus olhos naquele momento foram abertos, de que nós estamos num grande conflito. Não tem como negar. Nós vamos entregar esse livro e começar a abrir os olhos de algumas pessoas que ainda não se deram conta disso. E começar a preparar o coração das pessoas para receber essa mensagem, para encontrar Jesus, porque está próximo. E os meus olhos foram abertos naquele momento e eu comecei a ver que tinha 2 influências muito claras lutando pela mente, pela nossa mente. Sempre vai haver. Tem alguém lutando pelo controle da sua mente, dos seus sentimentos, do seu coração. E eu comecei a perceber isso. E não era fácil. Nós temos que lutar contra o inimigo, contra o mundo ao nosso redor, porque o caminho é largo, os prazeres são fáceis. O mundo, o ambiente que nos cerca está sempre nos convidando a nos afastar de Deus. Essa é a verdade. É muito fácil a gente se desviar e perder o foco. E nós temos uma luta contra nós mesmos, contra o nosso coração, porque a gente gosta do pecado, irmãos. A gente gosta. Então, por isso que não é fácil.
E é por isso que a gente precisa da graça de Deus. E isso eu não entendia ainda naquele tempo. A igreja pela qual eu conhecia a palavra era uma igreja dura, irmãos, uma igreja perfeccionista. Eu amo aqueles irmãos, eu amo aqueles que foram me levar a palavra. Eles foram perseverantes, como o Vanderlei foi com o Michelson, mas eles tinham uma crença errada também, uma crença legalista, de que nós tínhamos que ser perfeitos, vencer todos os pecados, para que nós pudéssemos fazer parte dos 144 mil e assim sermos salvos. E aí começou uma luta cruel e covarde, porque eu nunca, uma jovem de 15 anos, com tanta renúncia que eu já tinha que fazer para seguir a Cristo, ainda eu tinha que me achar perfeita, sabe? Cada dia vinha uma lista de pecados novos que eu tinha que vencer. E aquilo não tinha fim. E aquilo virou um fardo tão grande, uma angústia tão grande, que a minha melhor amiga, que ainda não entendia, minha mãe, falaram: filha, minha amiga, Deus não te criou para sofrer desse jeito. Que eu estava... Quando a gente abraça a Cristo, a gente fica tão feliz de encontrar a Jesus, de saber que é amado, de ter esse tesouro, de saber que a gente tem uma esperança, um futuro em breve que a gente vai encontrar, que a gente não precisa ter medo da morte, medo, né, da dor e do sofrimento, porque Cristo está com a gente. Mas cadê essa alegria na minha vida para eu mostrar para minha mãe e para minha melhor amiga? Eu não tinha. Eu estava triste porque eu me achava muito imperfeita, lógico, porque nós somos imperfeitos. Porque eu nunca conseguia me achar perfeita para ser aceita por Deus. E eu comecei até a duvidar do amor de Deus, porque eu não conhecia a graça de Cristo. E eu me emociono, irmãos, porque eu me sentia sozinha, porque eu não podia falar desses meus sentimentos, compartilhar mais com a minha amiga, porque ela não entendia a minha luta, ela não passava por isso. É uma luta espiritual, quem não é espiritual não entende. Eu não podia falar para minha mãe, eu não podia... O meu pai, ele estava também recém se convertendo, aprendendo, então ele também estava com a luta dele, ele também estava passando pela luta dele, e eu não sabia a quem recorrer. Mas Deus agiu em meu favor. Jesus ouviu, Jesus viu minhas lágrimas, minha oração, porque eu ficava desesperada, achando: Senhor, eu vou me perder, porque eu não consigo ser perfeita. E eu abandonei tudo aquilo que eu estava conhecendo, e aceitei a oferta de felicidade que a minha amiga, minha melhor amiga, estava me oferecendo. Vamos sair comigo. Os nossos amigos estão sentindo a sua falta. Vamos voltar para a vida como a gente era feliz. Deus não quer isso. Eu sabia que ela não estava certa, mas eu não conseguia ser forte. Eu não conseguia encontrar apoio em lugar nenhum. Eu não conseguia, porque naquela igreja eu não encontrei esse apoio. Eu não os julgo, eu não os condeno por isso, porque eles também estavam nessa luta, entendem? Eles também tinham essa crença, era a crença deles. Eles me passaram o melhor que eles tinham, e era aquilo que eles acreditavam. Eles não tinham culpa de fazer isso, entendem? Mas eu estava sozinha e desamparada. Mas Jesus me via, e Jesus ele nunca desiste de um filho seu. E Ele ainda tinha planos para mim. E literalmente por isso que eu estou aqui hoje, né? E Jesus me mostrou que o caminho estreito não é tão ruim quanto eu pensava. Não é tão ruim quanto, não é tão difícil quanto eu pensava. Sabe por quê? Porque quando está muito difícil, Ele carrega a gente no colo. E então, eis que uma bela quarta-feira,
Deus me levou à igreja, na Igreja Central de Florianópolis. Eu achava que eu não ia à igreja naquele dia. Eu achava. Uma jovem lá daquele grupinho me convidou para ir à Igreja Central de Florianópolis. Ela passou no meu trabalho, eu trabalhava no Shopping Beira-Mar, lá em Florianópolis, durante o dia e estudava à noite, lá em Florianópolis. E depois do expediente do meu trabalho, ela passou lá e ela me fez o convite. Ela falou, vamos à igreja comigo hoje à noite? Tem um jovem lá tão legal, que é o Michelson, e que eu estou interessada nele. Ela falou para mim. E vocês já viram que não deu muito bom. E eu falei, não, mas eu não posso. Ela falou, mas ele tem uns amigos. E ela fez uma propaganda tão legal do Michelson, e eu pensei, nossa, eu queria conhecer um jovem assim. Né? Ela falou, mas ele tem uns amigos. E eu pensei, não, mas eu não posso ir, eu não posso faltar à aula hoje, eu vou para a aula. Só que Deus falou, você vai na igreja sim, você vai sim. E eu fui para a escola, e ela me despedi dela, ela foi para a igreja e eu fui para a escola. E eu cheguei na escola, todos os professores faltaram naquele dia. E eu vi todos os meus colegas indo embora. Eu falei, o que aconteceu? Eles falaram, vamos embora, porque os professores faltaram. Só ia até a última aula, então ninguém queria esperar, todo mundo foi embora. Eu não sei o que Deus fez com esses professores. Até hoje eu me pergunto se alguém teve dor de barriga, o que Deus fez para que eu fosse à igreja aquele dia. Mas, enfim, eu fiquei feliz. Falei, então, se não vai ter aula, eu posso ir à igreja. E eu fui à igreja aquele dia. Eu e aquela jovem chegamos cedo, sentamos no segundo banco, lá na Igreja Central de Florianópolis, e ficamos aguardando o culto começar. E aí, de repente, a minha amiga me deu um folheto e falou, olha, o Michelson pediu para eu te entregar esse folheto. Ele sentou atrás da gente. E eu olhei para trás e vi um jovem bonito, o Michelson. Que jovem bonito, sim, interessante. Eu peguei o folheto, agradeci, muito obrigada pelo folheto. E no final do culto, ele veio conversar com a gente. A jovem colega me apresentou. O Michelson, os amigos e tal. E nós ficamos conversando. E ele ficava com essa cara, me olhando. E eu percebi que nós tínhamos muitos interesses em comuns. E a gente conversava e a gente não queria parar de conversar. Mas e agora? A moça estava interessada nele. O que eu podia fazer? E eu pensei, não, eu vou me afastar, eu nunca mais vou ver o Michelson. Eu não quero mais vê-lo, porque não vai dar bom, porque eu não quero magoar essa menina, porque não é justo. Ela estava sendo fiel a Deus, ela estava na igreja, ela era uma cristã de verdade, eu pensava. Eu não sou, eu não estou praticando o que eu aprendi. Eu não mereço ter um namorado cristão como o Michelson. E eu pensei, eu nunca mais vou vê-lo. Eu vou me afastar. Só que, como vocês veem, já tem spoiler aqui, isso não aconteceu. O Michelson foi muito insistente. Então, agora eu vou deixar que ele continue a história. Precisamos fazer um acordo aqui, mas vocês querem saber o fim da história? É que o tempo está meio avançado e aí eu preciso fazer um acordo com vocês. Estão com fome? Estão preocupados? As crianças... São sinceros. Vocês nos concedem mais aí uns 10 minutos para a gente concluir essa história? Eu demoro 2, 3 anos para voltar à Vila Matilde, tem que aproveitar bem o tempo, né? Então tá bom. Eu acho que vamos pensar duas vezes. Depois dessa, nunca mais vão convidar. Vai demorar mais para convidar de novo. Eu prometo que eu não venho mais junto. Mas vamos lá, irmão. Teve uma vez que o Paulo pregou até meia-noite, né? Não. Então,
Irmãos, só um parênteses e eu já fecho rapidamente. Vocês percebem como teologias distorcidas podem ser um perigo? No caso da Débora foi o legalismo, né? De uma igreja que era muito influenciada também pela reforma, né? E um movimento legalista que foi muito comum também em alguns grupos lá nos anos 80, 90. Isso tirou muitos jovens da igreja. Louvado seja Deus porque ela voltou em tempo, né? Mas muitos acabaram sendo magoados por uma teologia dura demais, que não é de Deus, não é bíblica. Por outro lado, há o liberalismo teológico e comportamental, o progressismo cristão, que diz que nada é pecado. Você vê como o diabo trabalha com os extremos? E o progressismo, o liberalismo tem tirado muita gente da igreja também, ou mantido pessoas na igreja com a doce ilusão de que nada é pecado. Nós precisamos ter uma teologia correta, equilibrada, no bom sentido, né? Bíblica, de Cristo, porque senão podemos descambar para lá ou para cá, e tanto faz para o diabo, você estará igualmente perdido, tá? Eu volto então para a Igreja Central de Florianópolis, pode colocar ali a tela. Era uma quarta-feira, eu estava já no meio da minha faculdade, era no ano de 1994, eu comecei em 92, lembram? E naquela quarta-feira eu quase não fui à igreja. Eu tinha um trabalho para entregar no dia seguinte, e eu pensei, eu vou faltar ao culto hoje, vou fazer o trabalho, né? Está tudo certo, não tem problema nenhum nisso, né? Mas os amigos com quem eu morava numa pensão eram adventistas, que é bom ter bons amigos cristãos, né? Ao seu redor. Me disseram assim, vamos à igreja sim, depois você termina, vira à noite aí fazendo o seu trabalho. Eu pensei, tem razão, vou buscar a Deus, né? Preciso tanto de Deus para enfrentar esse mundo, essa faculdade aqui, depois eu viro à noite. E fui à igreja. Quando entrei, eu tomava um ônibus para chegar até a igreja central, e quando chegamos, já tinha começado o culto, eu entrei e vi lá na frente, assim, no segundo banco, lindos cabelos loiros, assim, sabe? Sobre o banco, assim, né? Alguma força me atraiu para sentar bem atrás daquela moça. Não sei se foi força gravitacional, alguma coisa. Eu sei que eu cheguei, sentei atrás, percebi que ela estava visitando a igreja, e como ela disse, e eu, missionário que fui, puxei um folhetinho e disse, entrega para ela. E quando ela virou para agradecer, irmãos, eu não lembro mais quem pregou naquela noite, que mensagem foi pregada, eu não lembro mais nada, eu só lembro que eu lembro que eu pensava assim, eu preciso continuar pregando para essa moça no fim do culto, porque eu sou missionário. E aí na porta da igreja deu certo, e justiça seja feita, eu não sabia que a amiga dela gostava de mim, eu não tinha a menor ideia disso, e ela tentou escapar do meu olhar, né? Não deu muito certo, mas enfim, à porta da igreja, ficamos conversando um bom tempo ali, o diácono teve que intervir, apagou a luz da igreja e tudo mais, né? E aí o namoro, né? Para encurtar muito a história, porque isso, ela resistiu, eu tive que argumentar quando soube da história, disse para ela, olha, se você não ficar comigo, todos sairemos perdendo, porque eu não vou ficar com a sua amiga, você não vai ficar comigo e nem eu com você, todo mundo perde. E ela se rendeu à minha lógica. E depois a amizade com a amiga lá foi refeita e deu tudo certo. Ela casou, teve a vida dela, e nós também nos casamos, né? Ali tem uma foto do namoro, e aqui, eu tenho aqui uma foto do local onde eu a pedi em namoro. Foi num Trapiche, na Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Escolhi a dedo o local. Mas eu disse não. Precisava contar isso, né? Isso é um detalhe para o livro, não para agora, né? Mas eu insisti. Por quê? Por quê? Tanta coisa que a gente vai lembrando. Quando eu me converti, eu tinha uma namorada. Vou falar baixo aqui, né? Eu tinha uma namorada. Só que ela não quis saber de Deus. Eu ofereci estudo bíblico, eu queria levá-la à igreja. Enquanto eu estava no clube dos oradores, ela estava sei lá onde. Enquanto eu ia ao culto, ela estava na balada. Não deu certo. E eu terminei o namoro. E disse para Deus, Senhor, eu só quero voltar a ter uma namorada desde que ela seja cristã, adventista, missionária e bonita. Eu era criacionista. Criador do universo era o meu Deus. E naquela quarta-feira, eu conheci essa pessoa. Como a Débora disse, ela ainda não era tudo o que eu tinha pedido.
mas Deus a transformou em tudo que eu sempre quis. E a minha oração foi ouvida. Eu esperei algum tempo para que esse momento acontecesse. E naquela quarta-feira eu senti que Deus estava respondendo a minha oração. Nós somos uma dupla missionária desde então. Nós somos companheiros. Nós temos os mesmos interesses. Queremos o mesmo destino para os nossos filhos, para a nossa vida. E eu já disse para ela que se eu morrer e ela casar de novo, o grande conflito vai começar de novo. Então aqui em público, vocês já sabem do nosso trato aqui, tá? Porque nós estamos juntos para a eternidade. E, irmãos, deixa eu ver, agora eu já estou aqui meio perdido com as emoções, mas eu acho que volta para ti agora aqui, né? Eu usei o ti porque é a nossa linguagem dialética lá do dialeto catarinense, né? Então a gente fala em casa tu e ti, de Santa Catarina. Mas, irmãos, deixa eu falar, tem jovem solteiro aqui? Quem é solteiro aqui na igreja? Não precisa ser jovem, solteiro. Solteiro. Não percam os cultos de quarta-feira. Irmãos, na verdade, olha, não busque lá fora o que você sabe que não vai dar certo. Entendeu o recado? É no acampamento de carnaval que você vai encontrar a sua cara metade. É num retiro. É numa vigília. Está profetizando. Ó. É no culto. O carnaval está aí, né? O retiro está perto já. É no culto. Busque um companheiro, uma companheira para a sua vida dentro da igreja. Porque as chances de darem certo, como deu para nós, 26 anos de casados, são muito maiores. Com Deus, é maravilhoso. Então, mas Deus queria me preparar para ser a namorada do Michelson. Então, antes que nós nos encontrássemos pela segunda vez, aconteceu algo muito marcante na minha vida e na vida da minha melhor amiga. Ela teve um problema muito sério, um problema espiritual, um problema que nenhum ser humano nesse mundo poderia resolver, só Deus. E tinha que ser assim, né? Deus prepara o coração das pessoas para ouvir a palavra. Ele prepara de várias maneiras. Quando a pessoa não responde, Deus muitas vezes apela, né? E Deus apelou com a minha amiga, porque era um problema sério que só Deus podia resolver. E um dia, uma noite, ela apareceu na minha casa aos prantos, me pedindo, por favor, estuda a Bíblia comigo. Eu fiquei chocada, porque ela nunca queria saber, ela ria de mim, ria quando eu falava de Jesus, não queria saber. E agora ela falando, por favor, estuda a Bíblia comigo e ore pela minha mãe. Porque ela sabia que aquele problema precisava da intervenção de Deus. E então comecei a estudar a Bíblia com ela. Mesmo eu orei, Senhor, como eu sou indigna, como que eu vou interceder por alguém se eu não estou sendo fiel à tua palavra? E então, por amor à minha amiga, ela ia todo dia na minha casa pedir para eu orar com ela e estudar a Bíblia. E quando eu comecei a orar e estudar a Bíblia com ela, o poder do Espírito Santo começou a agir em nós duas e transformar nós duas. E agora eu já não me sentia mais sozinha, porque eu tinha a minha melhor amiga também sentindo aquilo que eu estava sentindo. E nós duas compartilhávamos daquele amor por Jesus. E foi muito rápido. E eu queria muito contar isso para alguém. E aí, nisso, o Michelson entrou em contato comigo, descobriu o meu telefone, como um detetive lá, jornalista, detetive, investigou, descobriu o meu telefone e me convidou para assisti-lo pregar. E eu tinha prometido a mim mesma que eu não iria ao encontro dele, por causa daquela outra jovem, né? Mas eu queria tanto compartilhar com alguém, né? Que a minha amiga estava se convertendo, que eu estava estudando a Bíblia com ela, que nós estávamos indo à igreja. E eu fui, então, assistir o Michelson pregar, e esse foi o nosso segundo encontro. E eu já era outra pessoa ali naquele dia, porque eu já estava me rendendo a Deus, querendo
seguir a Deus e me entregar completamente a Deus, junto com a minha amiga. E foi, então, maravilhoso isso. E nós dois, então, acabamos, que a nossa amizade começou a crescer. E nós acabamos juntos. Isso resumindo muito a história, tem muitos detalhes. Um dia, quem sabe... essa história está mais completa lá no canal, né? E tem também... A gente está escrevendo um livro, um dia, quem sabe, a gente publica e vocês ficam sabendo desses detalhes. O fato é que agora eu conheci a graça de Jesus. O Michelson me ensinou muito sobre o amor de Deus, sobre como Deus me amava e como Deus, Ele quer nos salvar o tempo inteiro e como Ele está disposto a nos ajudar. Que as nossas fraquezas nós temos que entregar nas mãos de Deus e não nos afastar de Deus por causa disso. É só Jesus que vai mudar o nosso coração. Não é a gente, pelo nosso esforço, que vai conseguir ser perfeito para se aproximar de Deus. Nós temos que nos aproximar de Deus do jeito que nós estamos. E Ele vai nos mudar. E nós recebemos o convite, então, de Jesus, quando Jesus falou, como eu li com vocês, em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. E Jesus vai entrar na sua vida e vai transformar tudo. Assim como Ele transformou a nossa vida. E assim como nós, eu e Michelson, recebemos esse convite de Jesus, hoje nós queremos levar esse convite a outras pessoas. A você que está aqui hoje. E queremos convidar você a levar esse convite a outras pessoas. Tem muitas Déboras e Michelsons aí fora, esperando conhecer o Apocalipse, esperando conhecer o grande conflito que nós estamos passando, que tudo tem um sentido, que a dor e o sofrimento desse mundo não são para sempre, que é um sinal da volta de Jesus. Nós temos visto essa semana mesmo, milhares de pessoas estão sofrendo por causa do terremoto. Mas Jesus já falou que isso ia acontecer, irmãos. E nós temos que falar para essas pessoas. Isso está previsto, Jesus está voltando. Não se desespere, há esperança. E por isso hoje nós queremos convidar vocês a entregar o livro, O Grande Conflito, com esse amor, com essa missão no coração, de salvar mais pessoas, de levar esse convite a mais pessoas que precisam conhecer essa mensagem. Aqui na tela você vê então o batismo da Débora. Eu estava lá. Foi um momento maravilhoso. Ali está a amiga dela, que foi batizada no mesmo dia. Essa amiga com quem ela estudou a Bíblia. A mãe dela depois foi batizada também. Sim. Teve uma libertação. A mãe da minha amiga. Tive o privilégio de dar estudo bíblico para minha sogra. Olha que coisa. E aqui então o dia do nosso casamento. Falei que naquela igreja central de Florianópolis minha vida teve uma segunda guinada. A primeira foi o batismo, a segunda foi o casamento. Eu louvo a Deus por isso. E o texto que a Débora citou aqui várias vezes, Apocalipse 3:20. Irmãos, a surpresa que nós guardamos para o fim desse culto, e eu louvo a Deus porque você ficou até aqui, é que à porta, depois que nós tivermos aqui a mensagem musical final, vamos nos despedir em oração, você vai receber um exemplar desse livro. Não é ainda o Impacto Esperança, vai ser em abril. É um esquenta-motores. Você vai orar a Deus, não é para ficar com ele em casa. Depois você vai ganhar o seu, ler o seu, conhecer a mensagem para poder falar com mais propriedade. Mas esse que você vai ganhar à porta da igreja, você vai fazer uma oração especial pedindo a Deus que mostre alguém, uma pessoa que precisa dessa mensagem. Quem sabe um jovem como eu ou como a Débora, que esteja na escola, na faculdade, no seu colega de trabalho, não sei. Deus vai mostrar para você entregar esse livro para essa pessoa. Durante essa semana, quem sabe. E em abril, você vai estar aqui preparado como parte desse exército lindo de Deus, o povo de Deus, para entregar muitos desses livros. Depois o resto é com o Espírito Santo.
O primeiro adventista batizado no Brasil, Guilherme Stein, ele foi convertido com a leitura desse livro. Foi o livro que apresentou Jesus para ele. Nós dois fomos convertidos pelo estudo do Apocalipse. Não é um livro de pragas, de destruição, como disse a Débora. Ele fala do que vai acontecer de ruim, mas acima de tudo, ele fala do Deus que está guiando um povo ao porto seguro, finalmente. Esse é o Apocalipse. O Apocalipse nos uniu, um ao outro e a Jesus. E nós temos que dar essa oportunidade também às pessoas. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado pelos milagres que tens feito em nossa vida. Obrigado porque em tua infinita bondade nos conduziste até este momento, porque temos a esperança da vida eterna, nossos pecados foram perdoados e nós podemos sonhar com a eternidade. Ó Pai, que esta mensagem, esse nosso testemunho, alcance muitas pessoas e faça com que elas percebam que há esperança para todos. Que aquelas perguntas, aquelas dúvidas, aquelas incertezas e o vazio que talvez estejam incomodando neste momento, podem ser solucionados por Jesus. Continua, Pai, nos mantendo firmes em Teu caminho, que nós possamos fazer parte desse exército que vai sair às ruas, visitar pessoas por quem Tu morreste, e distribuir esperança na forma de papel, tinta, páginas. Nós possamos nos interessar genuinamente pela salvação dos perdidos, porque assim também estivemos um dia. Possamos dedicar nosso tempo para evangelizar, pregar o Evangelho, dar estudos bíblicos, falar do Teu amor e da esperança que encontramos em Tua Palavra. Possamos levar a sério a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por este momento especial que estamos vivendo aqui, nesta igreja. E Te pedimos que nos tragas de volta à tarde, às 16 horas, para mais um encontro contigo e com a Tua Palavra. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.